com as respostas, né? Algumas respostas bem simples, tá? Bem direcionadas para as perguntas do estudo dirigido, que é por onde eu baseio, né? Na verdade, ou eu baseio o estudo dirigido na prova ou a prova no estudo dirigido, né? Mas eu sempre tento direcionar esse conteúdo, já que a gente tem uma aula remota, né? Então, alguns conteúdos, para serem aprofundados dessa forma, ficam mais complicados, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar online, né? Nessa quinta-feira, a partir das 9, das 15 para as 9, né? O horário. E tirando dúvida de vocês até as 10, tá joia? Sobre esse conteúdo gravado aqui. Gente, nessa primeira questão, eu estou falando de recursos ergogênicos, né? E é um assunto que foi da nossa última aula. Começou, gente. O sono abrindo boca. E aí eu pedi para vocês darem um exemplo de um recurso ergogênico, né? E explicar a finalidade do uso de um recurso ergogênico para um atleta de endurance, né? Então, para começar, vamos definir recurso ergogênico, né? Recurso ergogênico é qualquer recurso utilizado para melhora da performance, melhora da eficiência daquele atleta, né? Seja eficiência energética, seja eficiência em relação à fadiga, seja até um recurso, né? A gente tem vários tipos de recursos ergogênicos, né? Que é uma outra questão. A gente tem os nutricionais, os psicológicos, os farmacológicos, e inclusive os mecânicos, né? Se a gente pensar num bom tênis, né, um tênis apropriado, algum equipamento apropriado, ele se torna um recurso ergogênico, né? Lembra da palavra ergonomia, né? Que são estruturas adaptadas para melhorar o trabalho da pessoa, né? Para melhorar aquela atividade. Então, um recurso ergogênico vai funcionar da mesma forma, né? Ele vai otimizar aquele exercício físico. Então, eu falei aqui sobre o endurance, né? Endurance, vamos lembrar só para tentar comparar a palavra, né? De durabilidade, né? Ele quer que o atleta dure, ele quer que o atleta suporte um exercício. Então, você tem que entender que o exercício sempre que vai ser de longa duração, tá? E de grande intensidade. Isso é um endurance. Mas eu poderia ter citado uma maratona, né? Qualquer atividade, né? Nesse caso, para comparar com a endurance, que fosse de longa distância, né? E de alta intensidade. Então, nesse caso, né? Um exemplo que a gente pode citar é a cafeína, tá? Mas vocês poderiam falar até do tênis, né? De um tênis com amortecimento, de um tênis com um produto, né, feito com material que melhorasse a performance, né, porque o foco do ergogênico, né, do recurso ergogênico é melhorar a performance. Mas aí a gente é nutricionista, a gente não é designer de tênis, então vamos falar de um recurso que a gente possa suplementar. Nesse caso, a gente tem a cafeína, né? Cafeína não é considerado doping, né? E ela é um estimulante do sistema nervoso central, que aumenta a resistência, tá? E ele reduz percepção de esforço e dor, tá? A cafeína, ela reduz a sensação de dor, porque nesses exercícios de longa duração, né, a fadiga, tanto central quanto periférica, ela vem por forma de sensação mesmo, de fraqueza, dor, incapacidade de continuar, no caso da fadiga central, né? Inclusive, nós temos recursos ergogênicos que são psicológicos, até de programação mental, né? Então, hoje em dia se fala muito, né, de neurolinguística, né, PNL, né, que é
programação neurolinguística, então nós temos programações mesmo psicológicas para ajudar esses atletas a resistirem a essa dor, esse esforço extenuante, né, que é a palavra. Mas, nesse caso, como eu falei, a gente usou aqui a cafeína como exemplo, de novo, a gente é nutricionista, não é psicólogo, mas a gente tem que entender que todos esses fatores vão melhorar essa performance, tá? E aí, a gente tem que lembrar que sempre que a gente fala de cafeína, né, cafeína é estimulante do sistema nervoso central, tá? A gente sabe, né, que ela age nos receptores de adenosina. Não vou cobrar esse tipo de particularidade, de especificidade fisiológica, de ação fisiológica, farmacológica da cafeína, tá? Mas só para que vocês entendam que ela age como estimulante do sistema nervoso central. Então, ela vai melhorar o quê? Fadiga central, né? Aumentando resistência e reduzindo percepção de esforço. Esforço, dor, cansaço, tá? Durante atividades prolongadas. Eu, por exemplo, hoje estou na base da cafeína, né? Para minha atividade mental prolongada, né? Mas chega uma hora que nem a cafeína salva. A questão é essa, né? Para o atleta também, a gente precisa de um preparo global, né? Não adianta você dar cafeína se esse atleta não está nutrido como deveria, né? A gente vai falar que mais na frente, em outras questões, vai rever, né? Até a questão energética. A gente precisa de uma reposição de carboidratos, né? A gente precisa de um preparo muscular. Então, só a cafeína sozinha não resolve. Tá joia? Mas aí, só para explicar para vocês, de novo, eu quero que vocês aprendam para a vida, não só para a prova. E aí, esse caso, tá? De novo, no Endurance, o que a gente vai aplicar para melhorar, né, essa atividade vai ser a cafeína, como exemplo. Aqui para descrever propriedades da maltodestrina, por que ela é usada para aumento de performance esportiva. Gente, maltodestrina é carboidrato, né? Inclusive, eu sempre falo, quando for avaliar um whey para prescrever, para suplementar, veja em relação ao custo-benefício, né? Tem muito whey que o primeiro ingrediente é maltodextrina. Maltodextrina é um açúcar, né? É um óleo sacarídeo, tá ali, derivado do amido. Então, né, é uma maisena cara. Não necessariamente, mas eu quero que vocês entendam, né, que açúcares são muito mais baratos, são muito mais abundantes na natureza e, por isso, muito mais baratos, né, para produção, né? Então, quando a gente tem maltodextrina como primeiro ingrediente, ou seja, o ingrediente que tem maior quantidade, você não pode pagar o mesmo preço que naquela quantidade vai mais proteína, em outro tipo de whey, em outro tipo de suplemento, né? Mesmo que o seu objetivo, se você... Né, eu sempre penso, independente do poder aquisitivo do meu paciente, eu quero que ele use coisas de qualidade. Então, principalmente o atleta, né? Porque isso vai impactar na questão até profissional, muitos são profissionais, né? E aí a gente pensar que a maltodextrina ela pode ser comprada mais barata, separada e suplementada, né? E uma proteína com uma qualidade melhor pode ser feita separadamente. E às vezes esse combo vai sair pelo mesmo preço, né? Em relação à proporção, a rendimento, a duração, né? Desse alimento, desse suplemento, que um outro desse que parece barato, mas por não ter a quantidade de proteína, né, necessária, a gente vai acabar tendo que comprar muito mais, né? Mas aí, voltando aqui à nossa questão, né, como que ela é usada, por que ela é usada para aumento de performance? Gente, por que a gente começa a nossa matéria, por que eu enchi tanta paciência de vocês sobre metabolismo energético? Foi para chegar nesse ponto, né? Para que a gente entendesse que a gente precisa, a gente vai estar fazendo gasto daquele glicogênio muscular, né? E ele é fundamental para o exercício e, né, ele faz toda a diferença porque ele é uma reserva rápida, né, de uso rápido. Então, a maltodextrina,
ela sendo usada após o exercício, ela vai ajudar a repor, mas não só a maltodextrina, né? Nesse caso, qualquer carboidrato, pós-treino, pós-exercício, ele vai ajudar a repor os estoques de glicogênio muscular, né? Mas pré-treino também, né? E intratreino, durante o treino, em treinos principalmente de alta intensidade e longa duração, a gente vai precisar estar repondo. Por quê? Você vai ter uma via aeróbia, né? Em uso aí de glicose, né? Por exemplo, numa corrida de longa duração, né? Você vai precisar de repor essa glicose, né? Porque esse atleta ele vai estar usando tanto a via da neoglicogênese, mas ele vai começar a buscar energia de lipídio, que é interessante, mas ele não consegue só buscar do lipídio, ele vai estar buscando também de carboidrato, né? E aí a gente tem um aumento da fadiga, né? Por conta da formação de ácido lático, né? E então tem a questão da fadiga, tem a cãibra, tem várias formas, né, de que ela pode se manifestar, né, e reduzir aí esse desempenho. Então, a gente vai estar usando, né, a maltodextrina para aumentar a performance esportiva, tá? Por conta de fornecer energia de forma rápida e sustentada aqui, ou gradual, tá? Então, assim, na maltodextrina, por que você não oferece glicose? Porque a glicose vai ser só de forma rápida, né? No caso da maltodextrina, por ser um oligosacarídeo, né, ela vai ter uma liberação dessa glicose de forma mais gradual, né? E, por sua vez, ela não é difícil de ser quebrada, né? Ela vai conseguir ser absorvida. Só que ao invés desse atleta ter que consumir glicose a cada 5 minutos, né? Ele vai conseguir consumir um gel de maltodextrina a cada 30, por exemplo, né? Então, no meio de uma maratona que dura 1h30, ele vai fazer uso de 2, né? Então, a gente consegue melhorar esse rendimento, né? Devido a essa reposição aí dessa fonte de carboidrato, tá? Agora, a questão 3, sobre recomendações da ingestão de macronutrientes antes e após o exercício. Quais são as indicações de proteína, carboidratos e lipídios, antes, durante e após o exercício? Gente, aqui é uma coisa que é importante vocês entenderem, tá? Por quê? Antes do exercício, o que acontece? Proteína. Como é que acontece a digestão da proteína? Lá depois do duodeno. É uma digestão rápida? Não, né? Até ela virar aminoácido, para fazer o que a gente chama de turnover proteico, né? De reposição daquela fibra proteica que foi, né? Que foi lesionada, que vai ser reconstruída, né? No pós-treino. Então, o carboidrato no pré-treino, ele não é fundamental, tá? O pré-treino o carboidrato, não, desculpa, gente, a proteína no pré-treino imediato, tá? Ela não vem. Porque ela é de difícil digestão, ela é de lenta e difícil absorção, né? É difícil que eu digo assim, ela demanda, né, de vários processos metabólicos, né, para ser incorporada, vamos dizer, a fibra muscular. Então, é aquela história, né? O seu pré-treino de proteína, ele vai ser na noite anterior, né? No dia anterior ao seu treino, né? Não vai ser exatamente antes do seu treino. Então, imediatamente antes do treino, né? O pré-treino, ele é a base de carboidrato, tá?
Durante o exercício, a mesma coisa, tá? A gente tem essa reposição aí hídrica de carboidrato, né? Lembrar sempre, gente, que lipídio, tá? Tanto no pré quanto no intratreino, gente, quando eu falo pré-treino, eu tô falando do pré-treino imediato, tá? É o que esse atleta vai consumir 30 minutos no máximo antes de fazer o exercício, tá? Eu não tô falando, o cara se exercita, tem um treino às 4 da tarde, né? O almoço dele vai ter proteína, vai ter carboidrato, vai ter lipídio. Agora, 30 minutos antes, se ele faz uso de uma solução lipídica, né? Se ele 30 minutos antes vai e usa um TCM com um abacate, tá, né? Não vai morrer. Mas o que vai acontecer? Essa refeição lipídica pré-treino, ela vai lentificar, né? Essa vascularização dele. Porque a vascularização, como você tem nutriente com uma digestão muito mais dificultada, você acaba levando muito mais irrigação aí para o seu trato gastrointestinal, né? Você não tem uma absorção rápida. Se a gente pensar no carboidrato, ele começa a ser digerido na boca, né? A proteína, ela vai começar a ser digerida no estômago. Então, ela vai puxar, né? Vai acabar levando muita vascularização para o estômago, ela vai acabar levando muita vascularização para o trato gastrointestinal, enquanto os carboidratos vão ter uma absorção muito mais rápida no intestino, porque eles já começaram a ser digeridos lá na boca, tá? Então, por isso a gente tem a recomendação do pré-treino de consumo de carboidrato, tá? A proteína no pré-treino, no caso, ela tem que ser uma proteína de boa absorção, né? Até quando a gente usa um aminoácido, um BCAA, são substâncias que têm que ter boa absorção, rápida absorção, tá? Mas esse auxílio na síntese muscular, tá? Ele, como eu falei, ele vem porque você vai fazer um consumo proteico sempre fracionado ao longo do dia, tá? Então, assim, pode consumir proteína no pré-treino? Pode, mas você, assim, sempre entendendo, né, que essa proteína ela vai ter que vir junto com carboidrato, tá? Para ser fonte energética imediata, tá? Lipídios sempre em quantidade moderada. Por isso, porque lentifica a vascularização. Então, você precisa de vascularização, inclusive para levar esses aminoácidos para a recuperação da fibra muscular, para a síntese muscular, lá para o teu músculo. Aí, se você não tem uma vascularização adequada, né, se você está competindo em vascularização, você acaba, alguém vai ser prejudicado. Ou você vai ficar com um desconforto gastrointestinal, ou você vai acabar ficando com uma vascularização reduzida no músculo, né? Não te dando todo aquele objetivo ali, no caso de uma hipertrofia, né? Ou da própria contração muscular, tá? Vai reduzir a sua performance. Durante o exercício, a gente vai ter que fazer uso de carboidrato, né? E após exercício, a gente vai fazer consumo de proteínas, tá? Para fazer essa recuperação muscular. A recuperação é sempre pós-exercício, né? Você não está construindo músculo na hora que você está ali pegando peso, na hora que você está nadando, na hora que você está fazendo exercício, né? Ali você está fazendo, você vai estimular essa fibra, né? A ser aumentada. Só que ela vai ser aumentada no seu repouso. Por isso o seu repouso é tão importante, né? Então, e os carboidratos, eles vão, de novo, repor estoques de glicogênio, tá? Sempre em quantidades, né? Aí vai depender, claro, muito sempre desse seu plano, né? O que esse atleta está precisando, se tem uma perda de peso, se ele precisa de uma perda de peso, se ele vai fazer manutenção, se ele vai fazer aumento, né, de peso, de massa muscular, a gente vai encaixar isso aí no plano alimentar dele.
Gente, sobre hidratação, tá? Tem duas aqui. Indicação também, pré, pós e intra-treino, intra-atividade física. Antes da atividade física, bem hidratado, tá? Lembra, a gente falou entre 500 ml e 1000 ml até 30 minutos antes da atividade física, tá? Dependendo, entre 500 e 700, não chega a 1000. Depende, de novo, muito do tamanho do atleta, isso tudo vai ser calculado, né? De acordo com as necessidades individuais. Mas antes da atividade física, em torno de 500 ml, tá? E esse antes, gente, é em torno de 1 hora antes, tá? Porque, de novo, essa hidratação, né? Você beber uma quantidade muito grande de água de uma vez só, primeiro, ela não vai resolver todo o seu treino, né? Você precisa estar hidratado, então, para a absorção dessa água, né, para a sua hidratação correta, não adianta ela estar ali no seu estômago na hora que ela precisa, né, já tá lá no seu plasma. Então, a gente precisa fazer isso pelo menos 1 hora, mais ou menos, antes do exercício, tá? Fazer uma boa hidratação. Durante a atividade, a gente faz uma reposição também reduzida e gradual, tá? E após o exercício, a gente vai fazer de acordo com aquela taxa de transpiração. Então, é importante repor o que você perdeu na transpiração, tá? Como eu falei, é muito difícil porque envolve pesagem, né? Nem todo mundo vai dominar aí nessa, vai conseguir ver a hora que seu atleta está treinando, quanto ele suou, né? Mas a gente vai fazer uma taxa padrão aí de transpiração, mas precisa repor, né? Se teve uma sudorese muito aumentada, a gente vai repor proporcionalmente, né? Até porque se essa hidratação for exagerada, a gente vai ter uma perda de eletrólito, né? Por conta do estímulo aí a micção, ele vai aumentar a diurese e aí acaba perdendo mais sais minerais, já que ele já perdeu muito também durante a atividade com suor, tá? Então, entender que a hidratação vem antes, uma quantidade um pouco maior, durante o exercício ela é fracionada, né? E após o exercício ela vai ser de acordo com a taxa de suor, né? Com a taxa de transpiração. E os benefícios dessa hidratação adequada, né? É que ela melhora a performance e resistência, porque, gente, ela vai auxiliar na regulação da temperatura corporal, né? Como eu falei agora também, essa água, né, grande parte dela vai estar no nosso plasma sanguíneo, né? Nós somos compostos de mais, né, de 70% de água. E aí, quando você faz um distúrbio, né, de hidratação, você acaba não conseguindo regular a temperatura corporal de forma adequada, né? Porque esse plasma ele vai estar mais concentrado. Então, ele vai tentar segurar ao máximo essa água que ele tem, né? E nisso, ele acaba não conseguindo fazer essa troca de calor com o ambiente, né? E vai impedir essa regulação da temperatura corporal, que conforme você está fazendo a contração muscular, né? Você está produzindo energia em forma de calor e você precisa dissipar isso, tá? E aí, essa dissipação precisa da hidratação, né? Para ela acontecer através da transpiração, tá? Transporte de nutrientes e oxigênio para as células, né? Como eu falei, se tiver muito concentrado, se você tiver perdido muita água, você acaba dificultando essa fluidez, né? Do sangue, do plasma, e aí você vai ter dificuldade de levar, né, esse oxigênio e os nutrientes, as proteínas transportadoras até o alvo delas, né? E ela mantém também função adequada de músculos e articulações, né? São compostos em parte por água e precisam dessa água, né, para as próprias reações metabólicas.
Gente, e qual... Acabei de falar, né? Mas acho que tem bastante questão de hidratação. Importância da ingestão hídrica adequada no mecanismo de manutenção da temperatura corporal. Tá? Ingestão hídrica adequada crucial para o mecanismo de termorregulação, pois o suor é um dos principais meios de dissipação do calor do corpo. Tá? A água ajuda a manter a temperatura corporal dentro de limites seguros durante o exercício. Gente, não só durante o exercício, né? A gente viu essa tragédia da menina que morreu de desidratação em função do calor né, exacerbado, exagerado dos últimos dias. Ela num ambiente que estava com uma sensação térmica, né? Que disseram que acho que de 60 graus. A gente já pensa que 60 graus já dá para desnaturar algumas proteínas, né? E sem a questão da hidratação, né? Adequada para poder fazer essa troca de calor, né? Tentar suando, dissipar esse calor e melhorar aí, né? As funções biológicas dela, tá? Então, a gente vê que, assim, o exercício, né? Independente de você ser um atleta, né? A hidratação, ela vai ser crucial aí para esse mecanismo de termorregulação, tá? Fizeram até uma lei, né? Parece que tem uma lei aí para ser aprovada que obrigue, né? Os eventos de fornecer água ou permitir a entrada, né? De água. Gente, hoje em dia todo mundo vive com uma garrafinha dessas, né? Então, eu acho que são questões muito mais até econômicas do que necessariamente em função, né, de achar que vai colocar uma outra bebida, alguma outra coisa ali dentro, né? Mas, de qualquer maneira, para a gente ver, né, o quanto que esse assunto aí, eu estava ouvindo essas histórias e estava pensando na aula de vocês em relação a falar sobre hidratação, tá? Então, vocês entenderam bem, ele tem esse mecanismo de dissipação através dessa troca, né, de fluidos. O sangue acaba perdendo essa água para tentar manter a temperatura corporal, a gente precisa repor para que não hajam outros prejuízos aí ao metabolismo, ao organismo, né? Gente, seja, voltando a esse assunto, né? Porque agora eu vi falando que na autópsia dela, ela estava com microderrames pulmonares, né? Então você vê ali o sangue se espessou de uma forma, ela se desidratou de uma forma que acabou causando, né? Provavelmente alterou a questão de, imagina, uma agregação plaquetária muito maior, né? E aí esse sangue não conseguiu fluir ali pelo pulmão, causando esses derrames aí pulmonares que fizeram a menina vir a óbito, tá? Agora vamos falar de outras coisas, mas acho que é um exemplo que acaba marcando bastante a gente. O mecanismo de ação e a forma com que a suplementação de creatina beneficia a prática esportiva. Gente, creatina, sempre lembrar daquele sistema energético, né, da fosfocreatina, que é aquele nosso sistema de explosão, né? Ele funciona durante, no máximo, 5 minutos aí. E então, assim, quando você tem atividades com alta intensidade, curta duração, a gente vai se beneficiar muito dessa suplementação com creatina, tá? Então, por exemplo, a própria musculação, né, se você pensar, ela faz essa levantamento de peso, como tá aqui, né? Você tem essa força de explosão muscular, né? Você muitas vezes tem que pegar de uma vez só. Então, nisso vai haver benefício, né? Com essa fonte de creatina aí para repor e suprir o sistema fosfocreatina, tá? ATP fosfocreatina. O objetivo principal da indicação de bebidas isotônicas, como elas atuam na prática de exercício. Gente, bebidas isotônicas, né, são bebidas com iso, né, igual, tônicas
que tem a mesma tonicidade, ou seja, ela não é hipotônica nem hipertônica em relação aos nossos fluidos corporais. Então, elas têm quantidade de sais minerais similares aos nossos em proporção, né? De sódio, potássio, né? Porque a gente sabe, nós temos alguns sais minerais que são extracelulares, outros são intracelulares, em questão de hipertônico e hipotônico, né? Então, assim, só para entender que não é só uma reposição hídrica, é uma reposição eletrolítica e de carboidrato. Por que de carboidrato? Porque a gente tem um mecanismo intestinal, tá? De absorção melhor desses eletrólitos junto com o carboidrato, tá? A gente tem proteínas de membrana, né, que vão conseguir jogar melhor esse eletrólito para dentro da célula a partir de uma glicose, tá? De um carboidrato. Então, a gente faz esse uso, né, uma bebida isotônica, ela, além de eletrólitos, ela vai ter carboidratos, tá? E a hidratação também vai ajudar a manter a hidratação, fornecendo energia, tá? Atuam na prática de exercícios ao prevenir desidratação e fadiga muscular. De novo, gente, por que fadiga muscular? Por conta da reposição de eletrólito também, né? A gente precisa de bomba de sódio e potássio, a gente precisa de uma... e a gente vai estar transpirando, então a gente vai estar perdendo eletrólito. Então, por isso é importante nessas atividades também de grande intensidade, de maior duração, com grande... onde a pessoa vai transpirar muito, né? Atividades ao ar livre, que você sabe que tem, até por conta também de muita contração muscular, de muita atividade muscular. Então, elas podem ser atividades aeróbias e anaeróbias. Mas quando você tem perda de eletrólito, né, por conta de uma sudorese elevada, a gente vai precisar repor com bebidas isotônicas, tá? E aí elas retardam a fadiga por conta disso, né? Os mecanismos de fadiga periférica envolvem também, né, essa questão de disponibilidade de glicogênio, né, para contração muscular, e também de eletrólitos que participam desse mecanismo de contração muscular, tá? Então, por isso, a gente vai, além de prevenir a desidratação, né, a gente também vai prevenir e minimizar essa fadiga. Descreva fatores que podem causar a síndrome de overtraining. O overtraining, gente, é o treinamento excessivo, né? Acima de alguma coisa, né? Treinamento acima da média, acima do que você aguenta. Então, gente, overtraining é diferente de overreaching, né? Overreaching é aquele mecanismo de superação. É você ir ali até, como a gente fala, falha, né? Até a hora que você não aguenta mais, para estimular essa síntese proteica, para você aumentar seu condicionamento. O overtraining, ele já é um esgotamento mesmo, tá? Então, por falta, e ele pode vir, né, por falta, ele pode ser ocasionado por falta de recuperação adequada, né, falta de descanso, desequilíbrios hormonais, aí tem toda aquela questão serotoninérgica, tem vários pontos aí que entram nos equilíbrios hormonais e de neurotransmissores, e fatores psicológicos e ambientais. Então, a questão, gente, é que tudo está muito, muito encadeado, assim, tudo acontece muito junto, porque se você não tem recuperação adequada, se você não tem sono adequado, você acaba não produzindo, né? Descanso mesmo, relaxamento muscular, você acaba não produzindo alguns neurotransmissores e alguns hormônios, né? Que vão ser fundamentais para essa recuperação fisiológica também, né? E aí, com esses desequilíbrios hormonais, muitas vezes você acaba gerando, né, por conta
daqueles eixos que a gente falou, né, na parte hormonal, da hipófise, né, da produção desses hormônios, você acaba desencadeando problemas psicológicos, né? Ao mesmo tempo que por medo, por estresse, né, você vai acabar produzindo hormônios que também não vão te deixar descansar, podem causar ansiedade, podem causar taquicardia, enfim, tudo isso, né, vai estar aí implícito nessa síndrome de overtraining, tá? E ambientais por conta, né, também de excesso de carga, excesso de um lugar que não é adequado para treinamento, né? Isso tudo vai potencializar esse overtraining. Gente, essa questão é uma questão que não vai ter cálculo. Quero que vocês entendam o conceito desse cálculo para vocês poderem aplicar, tá? Como é efetuado, está escrito errado, como é efetuado o gasto energético total, né, o GET, por METs, por equivalentes metabólicos. Qual a vantagem desse cálculo na prescrição nutricional do atleta? Então, vamos lá. O cálculo do gasto energético total por METs é uma abordagem que envolve utilização de uma unidade de medida padronizada para estimar o gasto energético durante diferentes atividades físicas, tá? Por quê, gente? Você calcula uma dieta para uma pessoa que fulano é ativo, como vou dizer, ele não é sedentário, né? Fisicamente ativo. Mas tá, fisicamente ativo com o quê? Né? Ele joga tênis ou ele faz maratona? Ele faz levantamento de peso olímpico, ele faz crossfit ou ele faz uma bicicleta ergométrica, né? Então a gente consegue padronizar essa perda, essa medida energética, né? Inclusive para que a gente faça um cálculo nutricional mais individualizado, né? Porque também a gente vai envolver nesse cálculo a duração desse exercício, né? Então, assim, você pode ir para a academia e ficar 3 horas na academia, mas quanto tempo você está se exercitando? Quanto tempo dura seu treino de peso? Né? Sua musculação, sua série de musculação, em quanto tempo você efetua? Né? Se você somar todas as vezes que você está no aparelho, que você está realizando um exercício, né? Quanto tempo dá isso de atividade de musculação? Né? Quanto tempo você fica na esteira? Então, isso tudo, até por isso, o gasto energético da esteira, do exercício aeróbio, não é o mesmo da musculação, né? E aí, independente, às vezes você acha que está gastando mais energia porque você está fazendo um cardio, né? Quando, pelo equivalente metabólico, você vai ver que o gasto energético da musculação é muito maior, né? Se for feito com a intensidade correta. Mas essa fórmula, né? Ela é para o gasto energético total. Desculpa, o MET é definido como taxa de gasto energético em repouso, ou seja, a energia que o corpo queima enquanto está em estado de descanso, tá? Mas isso aí é só para vocês entenderem, a gente não fala sobre EPOC, que é também a taxa que você gasta, né, depois que você para o exercício. Mas aí, só para vocês entenderem, né, que é equivalente metabólico, porque ele vai precisar, né, daquela energia para repor, né, aquela queima durante o exercício. Mas isso não vem ao caso, só para vocês entenderem que o GET vai ser MET vezes o peso, vezes a duração desse exercício em horas, tá? Esses METs têm a tabelinha, né? Então, eu dou, no caso da questão, né? Posso falar, tal exercício fulano faz 1 hora do exercício X, que tem o equivalente a 8 METs, a 10, a 5. E aí você vai multiplicar pelo peso desse indivíduo, né? E pelo tempo que ele faz exercício, 40 minutos. Aí você vai ver, 1 hora, 60 minutos, né? 40 minutos em hora é o quê? 0,x. Não sei de cabeça agora. Mas digo, né? A gente vai fazer o equivalente aí em horas para fazer um cálculo exato, tá? É isso, tá? Duração, tempo, E a vantagem desse cálculo, né?
é que é uma estimativa mais precisa dessas necessidades energéticas, conforme eu já tinha falado com vocês. Gente, proteínas de alto e baixo valor biológico compõem, dentre outros nutrientes, uma alimentação balanceada. Descreva o que caracteriza essas fontes proteicas. Vamos lá, gente. Proteína de alto valor biológico contém todos os aminoácidos essenciais, ou seja, todos os aminoácidos que a gente precisa consumir através da alimentação para a síntese proteica adequada, tá? E lembrando, gente, que síntese proteica não é só fazer músculo, tá? A gente tem hormônios que são proteicos, a gente tem várias substâncias proteicas no nosso organismo, tá? Que dependem desse consumo, ok? Para regulação metabólica total, ok? Desde neurotransmissores, né, para ter atividade neuronal, atividade tanto neuromuscular quanto, né, de pensamento. Então, enfim, tudo demanda, né? A gente lembrar lá da biologia básica, né? A gente tem lá o DNA, que vai ser o quê? Uma expressão em forma de proteína. Nosso DNA, o cérebro da célula, né? O que ele faz é proteína, né? Cada pedacinho ali daquele gene se expressa em forma de proteína. Então, a gente tem que entender que a gente precisa de alguns aminoácidos que vêm de fora e que outros, na alimentação, e outros que vão vir, né? Por conta de síntese hepática, de síntese dentro do próprio metabolismo, tá? E esses são os não essenciais, porque você já tem eles na sua produção. Fontes animais, tá? Como carne e ovos, geralmente possuem alto valor biológico, tá? O ovo, gente, é controverso, tá? Se tem alto valor biológico ou não. Só que a gente considera, né, essas proteínas animais em geral, tá? A questão é mesmo densidade proteica e não variedade. Aqui a gente está trabalhando variedade de aminoácidos essenciais, tá? Então, essas proteínas animais têm alto valor biológico. Proteínas de baixo valor biológico são deficientes em um ou mais aminoácidos essenciais e são mais comuns em fontes vegetais. É só a gente entender, gente, que o metabolismo vegetal é totalmente diferente da gente, né? Inclusive metabolismo energético, se a gente for pensar, né? Eles fazem fotossíntese, a gente não faz. Então, várias proteínas vão ter estruturas que não vão ter a mesma biodisponibilidade de aminoácido que as proteínas animais têm, ok? Mas, como eu falei, em caso de atletas vegetarianos e veganos, né, que tem menor consumo de proteínas de alto valor biológico, isso sem contar a questão da vitamina B12, que também vem de fonte animal, a gente vai ter uma adaptação, né, fisiológica, às vezes por enzimas de transaminação, de desaminação, né, que vão conseguir aí dar uma maquiada nessas proteínas vegetais para que elas entrem aí no metabolismo, né, sem causar um dano tão visível, né, tão acentuado, tá? Então, assim, tem vários estudos em atletas veganos, atletas vegetarianos, com excelentes performances, tá? Então, a questão é muito mais de uma adaptação fisiológica, tá? Mas o fato é que se eles consumissem proteínas de alto valor biológico, tudo seria mais fácil. Mas eles não consomem, né? Então, o corpo acaba se adaptando, mas é uma adaptação que, tipo assim, ele não pode fazer isso no meio de um treino, né? No meio de um treino, no meio de um campeonato, né? Ele não vai trocar a alimentação dele no meio do campeonato. Você vai falar, olha, seu rendimento vai cair, né? Porque até o organismo se adaptar a essas proteínas. Só que a gente, nas fontes proteicas nossas, o ideal é que a gente tenha o consumo das duas, né? Até para que o seu organismo sempre consiga se adaptar ao dia que você não tem tantas fontes de aminoácidos essenciais, você consiga, né, ficar bem suprido aí com essas proteínas de baixo valor biológico, tá? Então, só para entender isso, que essa definição, né, em função de ter ou não todos os aminoácidos essenciais.
Recursos ergogênicos podem ser divididos em quais categorias? Exemplifique com ergogênico. Não precisa ser um de cada, tá? Mas aí eu coloquei aqui que os recursos ergogênicos podem ser divididos em categorias como nutricionais, farmacológicos, fisiológicos e psicológicos. Tem também aqueles mecânicos ou físicos, né? Como eu falei, que entra o tênis. Mas como a gente não é designer, a gente vai falar os que estão mais ligados à nossa prática. Exemplos incluem suplementos nutricionais, substâncias como cafeína, né, whey protein, creatina, adaptações fisiológicas ao treinamento, né? Tem toda aquela questão de alguns recursos, né, que vão ajudar nessa adaptação fisiológica. Por exemplo, o próprio nitrato, né? O nitrato, nitrito, que a gente faz uso para melhorar a disponibilidade aí de óxido nítrico, né? E também questões psicológicas, como eu falei, para melhorar a fadiga, melhorar a tolerância, né? Também psicológica a essa aprovação, né? Os desafios, né? Da superação aí no treino, tá? Quais são os tipos disponíveis de whey protein, quais são suas composições e indicações dietéticas. A gente tem 3 tipos principais de whey: concentrado, isolado e hidrolisado. O concentrado tem mais gorduras e carboidratos, tá? O concentrado vai ser aquele que não vai ser tão filtrado, que não vai ser tão purificado, então ele vai conter mais traços de gorduras e carboidratos, então assim, não é indicado para quem sente muitos gases, né, ou tem intolerância à lactose, tem uma dificuldade na digestibilidade do whey, por conta dele ter mais traços também de caseína, né, gordura, carboidrato, então ele é um whey mais, vamos dizer, pesado, tá? A gente não tá falando de valor nem energético, nem nutricional, tá? A gente só tá comparando a qualidade dessa proteína aqui, tá? Enquanto o isolado é mais puro, né? Vai ter mais realmente a proteína do soro do leite, menor teor de gordura e lactose, tá? Alguns isolados já vão te dizer que eles têm traços assim quase imperceptíveis de lactose, e a gente pode, inclusive, porque no caso da lactose não é uma alergia, é uma intolerância, tá? Então são traços tão imperceptíveis que não chegam a causar aqueles transtornos da intolerância à lactose. O hidrolisado, né, ele vai passar por um processo de pré-digestão ou hidrólise, né, hidrolisado, então ele vai ser quebrado através de uma molécula, né, adição de uma molécula de água, e vai ter essa absorção facilitada, ele vai estar mais quebradinho, né? Então, vão agir, né, ele não é exatamente, ele não vai estar com aminoácido livre. Lembrando lá da outra matéria, né, de fórmula infantil, ele só é mais quebradinho, tá? E a indicação dietética vai variar de acordo com as necessidades individuais, como busca por maior pureza ou digestibilidade. Tá joia? Tem questões econômicas, como eu falei, aí tem que pensar em custo-benefício, tem que pensar no que está atendendo melhor, o que está dando uma... Como é que eu vou dizer? O que aquele paciente, né, está se adaptando melhor, né? Então, é sempre muito individualizado. Pessoal, amanhã eu vou estar de novo, tá? Aqui eu respondi as perguntas. Se alguém olhar alguma coisa também nos slides e queira tirar dúvida, estou à disposição, tá? Mas peço que vocês foquem aí nesses assuntos que eu abordei no estudo dirigido, tá joia? Amanhã eu entro online e aguardo as dúvidas de vocês. Se alguém quiser fazer por escrito, mandar por e-mail, mandar por WhatsApp, eu também respondo, tá? E sexta-feira vai dar tudo certo. Vejo vocês na prova, tá joia? Obrigada aí, desculpa essa confusão dos horários, de trocar aí de turma, mas a gente vai, uma mão vai lavando a outra, como diria, né? Então a gente vai aí tentando ajudar para que no final dê tudo certo para todo mundo. Tá bom? Um abraço e até breve. Até mais. Tchau, tchau.